E a gente vai falar agora sobre DNA. E eu estou muito feliz com isso, porque eu já fiz muitos testes de DNA, eu trouxe aqui trouxe 2 para vocês que eu fiz. Eu comecei a fazer teste de DNA há mais de 10 anos atrás. E cada vez que eu ia para os Estados Unidos no congresso, tinha um teste de DNA, eu fazia. E a gente tem agora uma oportunidade de mudar muito a nossa prática de forma acessível. Isso foi o que me encantou mais. Porque quando a gente começou lá o projeto Genoma, cada gene, não me lembro que saía $1.000. E eles fizeram uma previsão que para fazer cada gene dali a 20 anos ou 10 anos ia sair 10 centavos de dólar ou $1, alguma coisa assim. Mas os caras, pô, com 25 mil genes, com 30 mil genes, não sei se for $1, $30 mil ainda é muito caro. E hoje a gente está chegando em custos muito mais próximos dos 10 centavos de dólar. Alguém aqui já fez teste genético alguma vez? Muita gente. Alguém já fez teste para BRCA1, BRCA2, por exemplo? Tu lembra quanto foi o custo desse exame? Ok. E lá foi um custo bem menor do que aqui? Ok, ótimo. E tu também fizeste lá? Ótimo. Aqui é um custo muito alto, né? Premiada, ganhando um sorteio, essa foi boa. Eu dei uma pesquisada, eu vi exames com custo de R$1.900 a R$3.500 para fazer 2 genes, BRCA1, BRCA2, umas 7 ou 8 mutações. Eu vou falar muito sobre exames de DNA, sobre o que é, o que são polimorfismos, e esse teste que eu fui convidado a participar e trazer para vocês tem são aproximadamente 3.000 genes e crescendo a cada dia. São atualmente 352 doenças, que não é para a nossa parte mais importante. A gente está montando toda uma estrutura de interpretação desse teste baseado na nutrição funcional. E eu vou mostrar para vocês também que o nosso objetivo não é saber se vai ter doença, não é verdade? É entender as funções. Não é só saber o risco de câncer de mama. Ok, a gente inclui, não tem problema. BRCA1, BRCA2 está dentro do teste. O risco de diabetes, ok, a gente inclui dentro do teste. Risco de síndrome de Down, de lábio leporino, no filho daquela mãe, a gente inclui, não tem problema. Grátis. A gente faz o teste dos princípios da teia. E é aí que eu quero entrar com vocês também para a gente entender isso. Bom, vamos lá. Então, a nossa teia vocês todos já estão carecas de ver, né? Então, a gente quer poder analisar tudo isso através de genes. Genes que influenciam na bioenergética mitocondrial, genes que influenciam no sistema imunológico, em ter ou mais ou menos alergias. Por exemplo, eu tenho 2 genes de polimorfismos que predispõem a mais alergias. Tenho perda de função, diminuição de função de interleucina 10 e aumento de função de interleucina 4. Então, com mais interleucina 4, as minhas vias aéreas ficam mais reativas, com menos interleucina 10 eu fico menos tolerante, a tolerância oral diminui. Então, eu sei disso e eu sei que eu vou precisar cuidar da minha alimentação para sempre. E está tudo bem. Eu não vou me rebelar quanto a isso. Entenderam? Eu vou usar estratégias para aumentar a minha tolerância, para usar outras estratégias de indução de tolerância. O meu gene de interleucina 10 é mais fraco, então eu tenho que pensar em probióticos, em prebióticos, em vitamina D, em triptofano, em coisas que aceleram a produção de interleucina 10 e melhoram a minha tolerância. Vocês estão entendendo? Então, quando eu conheço os meus genes, eu tomo atitudes. Ou eu vejo aqui assimilação, e eu vejo que tem um gene que eu comentei ontem, que é o FUT2, e eu tenho esse polimorfismo de FUT2, e aí diminui a fixação de probióticos no meu intestino. E isso gera mais desbiose, e aí eu vejo o meu passado que tinha tomado muito antibiótico. E aí eu entendo porque que eu levei uns 4 anos me tratando de desbiose até ficar bom. 4 anos é muito tempo. Então, ok. Então, quando eu conheço os meus genes, conheço a minha história, eu junto as coisas e eu capricho no que tem que ser feito.
Talvez para uma outra pessoa aquilo se resolve em 6 meses. Vocês entendem? Então, é para isso que servem os genes. Ou eu vou ver, por exemplo, integridade estrutural, e aqui eu vou analisar genes que têm a ver com a estrutura do colágeno, que facilitam a degradação do colágeno, MMP3, metaloproteinase de matriz, degradação de colágeno. Ou eu vou ver os genes que sintetizam colágeno, como COL1A ou COL8, e eu vou descobrir se eu tenho polimorfismos ou não. Isso dá aumento de tendência a estrias, a rugas, a envelhecimento facial. Então tem gente que tem alguns desses genes e tem uma aparência mais jovial, porque preserva mais o colágeno. Então isso tudo está incluído. Ou quando a gente fala de comunicação, a gente tem genes, por exemplo, ligado a neurotransmissores, a neurotransmissão. Então a gente falou de COMT, polimorfismo de COMT a gente analisa. Ou receptores de dopamina, receptor tipo 2, tipo 4, e aí a gente vai ver não só a preferência por alimentos doces, por alimentos amargos, mas vai ver tendência de adição, de compulsão, adição à cocaína, à heroína, ao alcoolismo, fumo. Tudo isso está ligado a mesmos genes que tem a ver com a adição a alimentos, polimorfismo de dopamina. Então a gente enxerga isso também nesse painel que eu estou trazendo para vocês. Ou quando a gente fala de transporte, a gente vai ver, obviamente, as coisas mais simples, como tendência a níveis de HDL alto, baixo, LDL, colesterol, dislipidemia familiar ou não. Então, isso são coisas básicas, fundamentais, que os painéis todos trazem. Na parte de biotransformação e eliminação, a gente vai ver os polimorfismos de enzimas de fase 1, de enzimas de fase 2. Como é que tu produz glutationa, mais ou menos. Ok? Sono. A gente vai ver os genes ligados a sono. Vou mostrar para vocês aqui. Sono que começa mais rápido, mais devagar. Sono mais profundo, menos profundo. Muito legal isso tudo. Muito legal. Estresse, inteligência, otimismo. A parte de exercício físico. Se eu sou mais predisposto ao exercício de resistência, de força, velocidade, como isso funciona. Tudo está nas nossas predisposições e a gente consegue abrir isso e mostrar para vocês. Bom, então, acho que eu fiquei tanto tempo sem clicar aqui que o troço não está passando mais. Pode dar uma olhadinha aí, agora sim. Então, óbvio que uma das coisas que a gente mais se preocupa, que mais impactam na nossa vida é a questão, nossa vida profissional, alguns na vida pessoal, é a questão obesidade. Ou seja, temos indivíduos eutróficos, indivíduos com sobrepeso ou obesos. E a gente sabe que existem diferenças genéticas. Continua não passando aqui, chefe. Vamos ver se ele... Nem para frente, nem para trás, nem o laser. Será que é bateria? Para trás, para frente. Aqui. Aí, foi. Aí, agora tremeu aqui, beleza. Então, quando a gente pensa em obesidade, em sobrepeso, a gente pensa de uma forma mais clara. Quem come mais saudável, menor, mais magra. Quem come errado, engorda. Esse é o nosso pensamento inicial. E isso funciona em muitos casos. Mas a gente sabe que tem muita gente magra que come mal e continua magra. E não quer dizer que vão ser saudáveis, são magros. Conheci várias pessoas magras que comiam mal e morreram todas entupidas, com AVC, etc. Mas ok, a pessoa acha às vezes que está protegida. Né? Eu como tudo errado e sou magro, isso é ótimo. Enfim, né? E tem aquele gordo que come errado. E isso não é necessariamente uma via que acontece. Não é todo magro que come errado que vai ficar um gordo que come errado. Não é obrigatório. A gente já viu isso na nossa prática também. E o que a gente poderia fazer para trazer isso de volta? E a gente também sabe que não tem só um caminho. Por isso que eu não botei só uma seta. Tem vários caminhos, vários tipos de propostas alimentares.
né? Vários tipos de dietas, vários tipos de estratégias. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dieta vegetariana, isso pode me ajudar a emagrecer, tem alguns estudos que mostram que sim. Eu posso fazer uma dieta com mais proteína e com menos carboidratos, isso pode emagrecer, também alguns estudos mostram que sim. Que tipo de atividade física eu faço? Isso também tem influência. E por que existem essas diferenças? Porque nós temos polimorfismos genéticos. Então, polimorfismo é uma diferença na sequência de bases do DNA, encontrada em 1% ou mais da população. Então, quando a gente fala em polimorfismo genético, não é que nem mutação, que é uma coisa rara. Polimorfismo genético é algo frequente. Então, é 1% ou mais, é algo que muita gente tem. Eu falei ontem, polimorfismo de GST, até 50% da população tem, 45%, 51%, diferentes populações. Então, é algo presente. Então, todo mundo tem. Todos nós temos versões diferentes. Então, como que esse polimorfismo é expresso? Como que ele é expresso? Então, através da alteração de um aminoácido na sequência de aminoácidos de uma enzima ou proteína. Então, quando tu altera uma base do DNA, tu troca uma adenina por uma timidina. E aí o que acontece? Troca o aminoácido lá na proteína resultante. E aí tu tem a proteína com a forma diferente. E qual é a consequência disso? Qual é o resultado prático? O resultado é a alteração na taxa de atividade ou na afinidade da função dessa proteína, em especial se for uma enzima. Então, uma enzima polimórfica, a atividade, que é o Vmax, é a velocidade com que ela funciona, que ela converte o substrato num produto, A em B. Ou a afinidade com que ela se liga ao substrato dela para gerar o produto. Ou a afinidade com que ela se liga ao cofator ou a coenzima para gerar o produto, podem aumentar, ficar igual ou diminuir. Temos essas três possibilidades dentro dos nossos genes. Então, a função modifica. Como eu dei aquela explicação do metabolismo da cafeína, metabolizadores rápidos ou lentos, ativam mais ou menos carcinógenos, é isso que a gente está falando. Uma enzima com o Vmax maior, ou uma enzima com o Vmax menor, ok? Então, as diferenças genéticas entre as pessoas, relativas a uma mesma característica, ocorrem devido à existência de diferentes versões para aquele gene na população. Então, é por isso que a gente tem cabelos diferentes, olhos diferentes, né? Tudo é diferente, devido a diferentes versões daquele mesmo gene na população. Então, um indivíduo ele pode ter várias versões de um mesmo gene. E a expressão de uma ou de outra versão é determinada por fatores ambientais, muitas vezes controláveis. Então, você tem um polimorfismo, do mesmo gene, você pode ter um polimorfismo mais interessante, mais benéfico e um menos. E são fatores que você faz, como você dorme, o exercício que você faz, a sua alimentação, os nutrientes que você tem à disposição, que determinam quem se cala e quem acorda. Quem se manifesta. Então, nós hoje somos o resultado, nós somos a manifestação dos genes que nós escolhemos acordar, despertar. Mas quais genes eu tenho lá dentro de mim? Se eu tenho uma doença, será que eu só tenho genes de doença ou eu tenho genes de saúde também? Pois é, 10 anos atrás eu não tinha essa doença, hoje eu tenho. Então, será que 10 anos atrás eu já não estava tratando mal os meus genes e estava acordando eles para que eles se manifestassem? Então será que eu sabendo agora que eu tenho esses genes, eu não posso mudar os meus hábitos e calar a boca desses genes de novo? Esse é o conceito. É conhecer os genes e agir de forma adequada para silenciar os genes que a gente não quer, que a gente chama doença. Vocês pararam para pensar nisso? A gente chama doença. Vocês se deram conta que para o gene não faz diferença nenhuma? Vocês deram conta que para o corpo de vocês não faz diferença nenhuma? Está doente ou saudável? Doente ou saudável é que nem certo e errado. É que nem bom e mal.
é que nem justo e injusto. São os nossos critérios, as nossas crenças, a nossa cultura, as nossas considerações. Como a gente colocou ontem, né? Num país a gente adora o cachorro, no outro eles comem o cachorro. Num país a gente esmaga a barata, outros eles comem barata. Não mata essa barata, é comida. Não. Achou essa barata aí pro ralo. É a nossa cultura. A gente chama a doença porque a gente acha ruim. Isso é ruim, é doença. Assim é bom, é saúde. Talvez no outro lugar não ache. Talvez uma outra pessoa não. Eu fiquei sabendo que no passado, não sei se ainda assim hoje, na China, não existia nem palavra para calorões. Não sei se ainda é assim. Agora com a modernidade, a mudança de hábitos, não sei, né? Mas não existia palavra para calorões. As mulheres não tinham calorões. Não existe. Mulher pós-menopausa chinesa não tem calorões, é outra alimentação, outro estilo de vida. Se tu vai nos índios da Amazônia, eu não sei se foi na Amazônia ou foi na Austrália, não, na África, não me lembro agora. Eles não sabem o que é acne. Não existe acne. Só que eles não têm genes para acne? Deve ter. Os genes estão lá, só que não se manifestam. Acne? O que é acne? Deve ter chegado um pesquisador lá com a cara cheia de um troço que eu nunca tinha visto. Esse cara está doente, tem algum problema. Não, o cara tinha acne. Entendeu? Então não descobriu, não tem palavra para acne. Não sabia o que era. Então, a nossa cultura traz coisas que a gente não tem ideia. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um gene muito pesquisado, que é o FTO, que é um gene ligado à obesidade, ligado a peso corporal. E a presença do SNP. SNP é a abreviação de polimorfismo. Tá? Para quem não está consciente dessa abreviação, SNP é Single Nucleotide Polymorphism. Ou seja, polimorfismo de nucleotídeo único. Single Nucleotide Polymorphism. Devia ter colocado por extenso, desculpa. Single Nucleotide Polymorphism. Ok? Single que nem solteiro em inglês. Nucleotide que nem nucleotídeo. Polymorphism como polimorfismo. Então, polimorfismo de nucleotídeo único. Então, vocês vão ler isso em muitos artigos. Então, a presença do SNP. Eu falo SNP que é mais fácil. O do polimorfismo da FTO está associado com obesidade na infância. Então, eu citei aqui qual o polimorfismo é esse aqui, o RS 9939609. O SNP da FTO está ligado a maior ingestão energética total. Uma pessoa com esse polimorfismo ingere mais calorias totais no seu dia do que outras, que não têm esse polimorfismo. A atividade física atenua o efeito do genótipo. Então, se eu sei que eu tenho esse polimorfismo, e isso pode ser para uma criança, imagina um pai que souber que o seu filho tem esse polimorfismo. Não seria legal? E saber, eu tenho que estimular a atividade física e fazer o meu filho gostar de atividade física desde a infância? Isso não seria interessante? E esse é um outro projeto que a gente está desenvolvendo. Eu quero que vocês já saibam. Que chama Projeto Descendentes. Para entregar uma ferramenta para vocês programarem a gestação do casal, programarem os descendentes e realmente estamos transformando o destino da humanidade com nutrição funcional, com nutrição que funciona. Demais, né? Eu estou muito excitado com esse projeto também. Em adolescentes, comer menos proteína atenuou o aumento do índice de massa corporal. Olha só. Então, quem tem esse polimorfismo, dieta hiperproteica não funciona. Então, muda a minha conduta dietoterápica. Então, se o paciente chega com esse polimorfismo, eu não vou colocar ele numa dieta high protein, low carb. Menos proteína atua o aumento do IMC. Consumo de frituras foi mais obesogênico naqueles que tinham esse genótipo. Então, 2 grupos de pessoas comendo a mesma quantidade de frituras semanal. Eles analisaram batata frita, frango frito e mais alguma coisa.
com os genes comendo a mesma quantidade. Os que tinham esses genes engordavam mais comendo frituras. Então tudo isso nos traz conduta para consciência, que a minha alimentação tem a ver com os meus genes, e se eu souber dos meus filhos, eu posso atuar de forma melhor a prevenir. Pô, se meu filho tem esse gene, eu não vou dar fritura para eles, porque ele não goste disso mais ainda. Porque uma coisa é eu ter aquele conselho genérico, fritura faz mal. Todo mundo sabe. Mas quando eu sei que eu tenho um gene, que se eu comer fritura eu vou ficar mais gordo, se eu comer fritura aquilo é mais cancerígeno para mim, é muito mais impactante. É muito mais impactante. Não concordam com isso? Você acha que faria diferença para vocês? Faz diferença, né? A gente muda os nossos conceitos. Nossa, é em mim. Ah, para todo mundo faz mal. Para mim faz muito mal. Tenho certeza que faz mal. É diferente. Personaliza a experiência. Isso, e é o que a gente quer, é personalizar a experiência no consultório de vocês. Essa é a ideia. Insuficiência de vitamina D tornou mais forte o efeito do gene no aumento de peso. Então eu tenho que ir atrás disso logo, eu tenho que pegar desde a infância e inativar esse gene, fazendo mais exercício, olhando a vitamina D desde a infância, não oferecendo frituras, tendo uma dieta com carboidrato integral, com menos, não excesso de proteína, quantidades normais. Então a gente conhece os genes, a gente monta hábitos. E o trabalho que a gente está tendo agora, nesse momento, é um laudo formatado com esses princípios, para que o laudo do exame seja praticamente autoexplicativo. Seja um curso. Tem essas condutas, um laudo que o profissional recebe com essas informações. Okay? Esse é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento. Oi? Ok. Então, o que a gente está hoje crescendo é em relação aos testes genéticos e a entrada da nutrição personalizada. É isso que a gente está fazendo hoje. Esse é o nosso progresso. Para chegar nesse desafio que é a interpretação detalhada. Existe muito campo para melhora na interpretação. E eu conversando com o dono do laboratório, o Roberto, eu disse, Roberto, o problema dos testes genéticos hoje é que hoje tu faz um teste, tu paga X mil reais. E daqui a um ano sai um monte de pesquisa nova. Aí eu vou ter que pagar o teste de novo? Eu sei os meus genes, mas eu não sei o que significa. Vou ter que estar lendo as pesquisas o tempo todo? Eu acho que isso não é justo com o cliente. E por isso eu não me sinto confortável de ficar usando os testes genéticos, sabendo que, ok, eu sei os meus genes, mas eu não sei o que significa aquilo, tudo. E daqui a 6 meses, 1 ano ou 2, eu tenho muito mais informações, daqui a 10 mais ainda. Ele disse, Gabriel, a gente então faz o seguinte, a gente pode fazer como uma assinatura ou uma atualização, e com um valor muito menor, 10% do valor do teste, 10%, o teu cliente tem toda uma atualização como se tivesse feito o teste novo. Agora sim isso é justo. Porque daqui a um ano eu posso fazer o teste de novo por 10% do valor. Eu posso fazer daqui a 2 anos o teste de novo por 10% do valor. Isso para mim funciona. Eu digo, cara, esse negócio só é bom se é bom para todo mundo. Você não pode querer o laboratório cobrar 3 mil reais cada vez um teste. Para daqui a 6 meses sair um monte de pesquisa nova. E aquele teste já, eu tenho os genes, mas eu não sei onde que se aplica. E a interação entre aqueles genes, que são 3 mil genes já analisados, que a gente analisa cada vez mais. Ok? É possível, ótimo. Então, para montar uma dieta personalizada, a gente tem que saber tudo isso. E é o que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a nossa herança, a nossa epigenética, as nossas intolerâncias e alergias. Eu achei fantástico que ele trouxe isso aqui. A nossa atividade física, história familiar que vai gerar a nossa genética, a nossa cultura que gera as nossas preferências alimentares também, a história de doenças que tem a ver com a nossa genética, as nossas alergias e intolerâncias que a gente tem hoje, porque a gente comeu coisas que a nossa cultura indica e que tem a ver com a nossa genética. Tudo está conectado com a nossa genética.
inclusive a nossa cultura em parte. Se tu for na China, a incidência de doença celíaca é muito baixa, porque eles não comem muito trigo, mas eles têm um bocado de alergia ao arroz, e aqui é raro, por mais que o arroz seja hipoalergênico, lá eles comem muito, e tem mais gente que não fica bem com arroz, não proporcionalmente ao que na Itália tem de doença celíaca, é um dos países do mundo que mais tem, apesar de ser o trigo europeu, diferente daqui, etc. Então, a nossa cultura muda, interage com os nossos genes e gera resultados. Vamos aqui a alguns outros exemplos. Aqui são alguns polimorfismos clinicamente relevantes na nossa detoxificação. Então, enzimas de fase 1, olha só, 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 3A5, FMO3, álcool desidrogenase, aldeído, estão vendo aqui. Isso são enzimas de fase 1. Isso é clinicamente relevante, porque isso muda, por exemplo, metabolização de fármacos, metabolização de xenobióticos, metabolização do álcool. Algumas pessoas têm mais flush com álcool, outras menos, outras ficam embriagadas mais facilmente, outras menos. Isso tem a ver com essas enzimas. Na fase 2, acetilação, que é a NAT, N-acetiltransferase, é enzima de acetilação. Então, uma das reações de fase 2. O GT é a enzima que faz conjugação com ácido glicurônico. SULT, sulfotransferase, enzima que faz sulfatação. Aqui TPMT é uma metiltransferase, CONT é outra metiltransferase, são enzimas de metilação. GST, glutationa S-transferase, porque ela transfere a glutationa e liga na posição S, ali no radical S, sulfidrila da glutationa. Então eu estou explicando isso para vocês entenderem os nomes das enzimas e o que elas fazem. Porque quando vem o teste genético vai estar escrito ali, CONT, catecol ortometiltransferase. Então, metiltransferase é uma enzima que faz metilação. SULT, sulfotransferase, faz sulfatação. Isso tem a ver também com níveis de hormônios biodisponíveis. Muitos hormônios, como DEA, ficam sulfatados numa forma de reserva. E tem estudos mostrando já que essa alteração de sulfatação pode alterar o teu nível hormonal também. Então, são coisas práticas. Vou trazer alguns dados mais para vocês aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo um pouco agora, mais na prática ainda, a variabilidade da expressão de algum desses polimorfismos. Ó, olha só, CYP1A2, 40% de variabilidade na expressão. 40% significa que uma pessoa com um gene e a outra com a outra versão do gene, a diferença vai dar de 40% de quantidade, de expressão do gene naquelas duas pessoas. Ok? Então não é, a diferença começa a ser grande. Olha citocromo 2A6, 30 a 100%, pode ser o dobro numa pessoa da outra a velocidade. CYP2B6, 100%, 150%, essa aqui 30%. Olha isso aqui, mais de 1000% de diferença. Essas pessoas que têm citocromo 2D6 lento, têm mais chance de Parkinson. Alguém aqui já tomou Plasil alguma vez e teve tremores? Acho que eu vou pular essa parte da palestra. As pessoas que tomam Plasil e têm tremores, normalmente são as que têm a versão mais lenta de CYP2D6 e elas têm maior risco de Parkinson. Isso é um gene? Gabriel, como é que eu lido com isso? Eu vou botar um artigo sobre Parkinson, inclusive. Ok? Já que eu trouxe esse exemplo, eu vou botar esse artigo. Não imaginava que eu ia dar esse exemplo. As pessoas com polimorfismo de CYP2D6, elas precisam de doses menores de amitriptilina, metabolizada por esse mesmo gene. E tem alguns antidepressivos também. É o teu caso? Eu estou olhando para a moça de trás. Então, essas pessoas com polimorfismo de CYP2D6, elas, caramba, eu tenho que estar presente para isso. Tem alguém com Parkinson na minha família? Não?
com tremor essencial. Ok? Está no caminho. Que bom que tu não te desespera. Ótimo. Bom humor, isso é fundamental. Talvez isso bloqueie elas de ter Parkinson. Olha que fantástico. Tem algumas pessoas que agora vão estar morrendo de medo, outras vão estar com humoradas. E isso é ótimo, e aí são os genes interagindo.